Porque, vamos lá, fazer uma troca aqui desses transistores do motorrádio. Encontrei a oxidação aqui e não é nada tão perigoso não, mas eu tô notando que ele tá passando já por encapsulamento. Então, né, vou, sei lá, evitar o pior, vou deixar ele, né, deixar ele o mais bem feito possível. É bom me precaver. Vamos lá. Então, eu já troquei, só para fazer um teste. Vamos pro próximo. Esse outro aqui. Esse pinozinho ainda tá preso. Vamos ver aqui. Ainda sobrou uma soldazinha. Acho que agora vai. Isso não dá demais não, é só uma preventiva. Nunca se sabe se de repente o rádio no futuro vai começar a mostrar uns barulhos de squealing e tal. Pode ser isso também. Foi a causa do 077, né? Eu estou substituindo por uns 255 mais novos. Eu não sei se isso aqui vai focar não. Ele é... Eu só não sei qual é o fabricante. Eu tô achando que ele é um fabricante, talvez um distribuidor da Índia. Uma empresa chamada CDIL. CDIL. Não tem nada a reclamar não. Eu já utilizei alguns desses aqui em outros projetos. O BC548B da CDIL, que é o que eu uso. E eu tava usando ele como comutador, né, como chave, para um projeto que eu tava fazendo já faz alguns meses aí, de um multiplexador analógico de 16 passos. Para trabalhar com baixa voltagem, 5 volts no máximo. Vocês podem interpretar como se fosse um potenciômetro digital, só que construído de maneira rudimentar. Processo semelhante a como era feito nos anos 70, né? Com aquela série de chips, se eu não me engano é o CD4067. Eu fiz os testes no simulador e ele funcionou bem, mas para sinais digitais apenas. Ele 4067 precisa de uma fonte simétrica, quer dizer, precisa de mais 5 e menos 5 volts para funcionar bem com sons analógicos. O primeiro teste que eu fiz foi meio desastroso, mas porque eu precisava saber como é que ele funcionava, né? Então eu testei os dois jeitos, com a fonte normal, sem os 5 volts. Ele tem um pequeno pino que é chamado VEE. Geralmente esse pino é para ser usado com voltagens negativas. Então, no simulador funciona perfeitamente, você vê a voltagem subindo, mas simulação não é como no mundo real. Tem certos valores que você não pode programar no componente analógico, no resistor, mas você pode chegar perto do valor que ele deveria ser. Então, usando uma fonte normal, sem ser... Aqui é uma bateria de 4 volts, tá? Ela está carregada com 4 volts. Aqui esse rádio é 4 volts e meio. Só que eu não queria colocar as pilhas aqui porque é meio desastroso. Eu queria ver se eu conseguia fazer um contato aqui só para testar. Dá não. Então vamos para as pilhas.
Aí eu testei com sinais analógicos de áudio, funciona até certo ponto, mas devido à falta, né, da voltagem negativa, o áudio fica distorcido. Exceto quando está no último estágio, no último incremento, né, do potenciômetro. Aí o áudio fica normal. Mas aí eu percebi que funciona mesmo. O problema é que eu preciso construir uma fonte simétrica de 5 volts. E ela tem que ser estável e tem que ser linear. O ideal é que seja linear, para evitar ruído de fonte chaveada. Isso é ruim. Opa! Nossa, como é alto esse negócio. Isso é muito alto. Só que é o seguinte, à medida que eu vou trocando, as características do transistor começam meio que a desalinhar o rádio. Isso é normal. Porque como ele foi projetado para a época, né, os transistores têm um ganho diferente. Então, se eu quisesse manter o mesmo funcionamento, né, então eu teria que recalcular a polarização deles. Mas não é necessário não. Eu tenho uma leve impressão de que esses BF que eu estou trocando, ele tem um ganho maior que o... Embora que é o mesmo transistor que está aqui, só que um é a categoria, se não me engano, é C e a outra é D, que a D tem um ganho menor, é o menor ganho de todos. Eu estou colocando todos iguais. Isso meio que dá um boost na recepção. Não, nada demais também, não é nada tão grandioso. Mas eu consegui aquela performance que eu mostrei nos vídeos anteriores, fazendo desse modo. O único efeito colateral é que o rádio parece ser um pouco mais alto, né? Então as estações que são da cidade, elas têm uma tendência a distorcer levemente o som, devido ao grande volume. O AVC meio que perde um pouco a eficiência. Só que se você for recalcular o AVC de novo para esse estado, então ele começa a suprimir da mesma maneira como fazia antes. Então pode ser até que ele, sei lá, o rádio fique talvez como antes, como se não tivesse a modificação. Mas o ideal é que a gente quer que ele funcione, né, como a gente está imaginando. Pronto, aqui tem um 495 aqui. Eu tenho que ver a base dele. Tem coletor embaixo, emissor no meio, a base é em cima. Nessa linha, quase reta com a antena. Então a base dele está aqui depois desse fio. E tem que ter muito cuidado, porque esse fio está preso com cera. Então qualquer deslize aqui aí já era. Posso até acabar fazendo uma ponte nele, né? Aí o rádio passa a não operar mais. Então os pinos aqui a gente tem o coletor, o emissor no meio e a base em cima, bem perto um do outro. É um design mais compacto possível que a Motorrádio fez. Apesar desse rádio ser de 1990, mas o esquema que eu encontrei, que é praticamente idêntico, tá assinado pelo engenheiro com a data em 1981. Então meio que isso aqui, talvez os engenheiros, quando foi lançar na Copa de 90, né, meio que quiseram trazer o design clássico desse rádio, né? Não, vamos lançar de novo, já que fez um baita de um sucesso, né, com a galera que ia pros estádios e tal. Naquela época era comum você levar um rádio para ouvir o seu locutor favorito, seu comentarista favorito, Então o esquema tem pouca diferença. A única diferença que o esquema não mostra, que não tem, é um capacitor aqui nessa linha positiva e negativa, que é negativo em cima, né, que é inclusive essa parte também, e aqui é o positivo da alimentação, tá até aqui, né, fio vermelho aqui. Aí isso aqui é o capacitor que ele armazena um pouquinho de carga. Isso não está no esquema original não, de 1981.
Mas isso não é problema. O resto é idêntico, inclusive os transistores, resistores, tudo. A saída, tudo como na época. Do mesmo jeito. Bom, deixa eu me ver aqui. Parece ter um pequeno fio da antena. Tem um outro aqui bem fino. Perigo total esse aqui. Eu só preciso soltar a base do transistor. Aqui. Eu acho que ele já caiu. Esse circuito é bem feito, a máscara de solda é bem feita, o cobre tem uma espessura que dá para você trabalhar sem levantar o filete. Pelo que eu mexi aqui naquele último vídeo, né, que eu troquei os capacitores, foi muito fácil. Foi fácil de trabalhar nele aqui. Já tá solto. Memoriza a posição, né? Mas não é preciso memorizar não, porque o modo como ele foi amassado, né? Os pinos, já lhe dá a dica, inclusive no desenho do screen do circuito, o coletor e o emissor é deslocado para trás, então não tem erro de ver, né? Não sei se dá para ver ali, aquele C, E e o B tá bem em cima, meio apagado ali, um pouco perto da antena. Bom, então vamos lá, esse aqui foi o último. O motorrádio optou por usar também o mesmo esquema dos transistores, né? Todos BC, aliás, todos BF na parte de RF, BF495. Esse rádio tem uma recepção muito boa, mas eu acho que ele ainda pode ser melhor. Então eu estou fazendo isso mais por além do fato dos componentes estar com as leads meio que oxidadas. Tem uma aqui que está bem cruel. Foi o primeiro que eu puxei. Não sei se dá para perceber, mas tem um esverdeado nos terminais. Provavelmente já passou para o encapsulamento. Soltou. Isso é só de volta. Então é questão de tempo para o pior acontecer, né? Começar a fazer um monte de barulho, vai ter que fazer um monte de check e tal, até descobrir que foi o transistor que tá com fuga. Já é tarde demais. Você já perdeu um tempão. Mas é melhor prevenir, né, do que deixar o problema acontecer. E além do mais, é um rádio simples aqui, não tem muita coisa para fazer também. É mais uma curiosidade minha mesmo. Ver até onde ele vai, até onde eu posso melhorar ele. Eu creio que na época, né, a motorrádio utilizou o melhor transistor que eles tinham para fazer esse rádio, né, deixar ele o mais sensível possível, com uma boa seletividade também, sem sacrificar a qualidade do som, porque esse aqui ele tem um som mais limpo, já que ele usa um acoplamento direto, né. Você vê que ele não tem mais transformador de pré-excitador nem saída. Aqui a gente está vendo esses dois transistores um pouco deslocados. Eles são o par, o push-pull. Então a gente tem esse aqui como se fosse um pré-driver, ou driver, né? Onde esse capacitor está ligado direto nele. Esse capacitor aqui é de 330 picofarads, está entre coletor e base desse transistor. É ele quem configura o ganho desse cara, que eu achei interessante. Eu reconstruí esse circuito no simulador, tanto no Proteus quanto no Multisim. Ele possui uma distorção no máximo de 1%, 1,5%, foi o que eu encontrei. Mas eu consegui fazer esses valores caírem para 0,321, 0,3%. Isso no volume máximo, né? Do jeito que está aqui, com o mesmo ganho e tudo mais. O mesmo volume, saída. Eu só precisei trocar um resistor daqui. Aliás, 3. Tem que ajustar 3 resistores. Aí eu chego nesse ponto. Sem mexer nos transistores também, do jeito que está aqui. Se eu não me engano, são BC548B.
Pelo que eu notei, os que eu tenho são semelhantes em ganho também, então nada vai mudar. Mas os resistores aqui, se eu não me engano, são esses dois aqui, hein? Tem um perto dele, tem um pra cá. Esses dois tem que ser mudados. Aliás, quase todos. Tem um de 180, não, o valor é outro. Bom, ainda tô mexendo pra ver se eu deixo ele de uma maneira que opere, mas sem consumir muita energia também. Porque quando eu comecei a desenhar, eu consegui uma distorção baixa, mas o consumo dele elétrico se elevou. Isso é ruim para um rádio a pilha. Mas eu consegui, assim, pelo simulador, só a parte de amplificação está gastando mais ou menos uns 7 mA por aí. Se juntar a parte do RF, deve chegar perto de 10, 12, que é o normal para rádios de 3 volts. Essa é a corrente de repouso normal, com volume baixo. E com o volume no máximo, né, som alto, essa corrente sobe para entre 50 e 60 mA. Ainda tá bom. Aí a bateria vai durar muito mais tempo também. Eu acho que não mudou muita coisa não, sabe? Nas características do som também. Esse fio aqui não tá... meio que soltou ali, tô meio desconfiado. Já foi... Isso aqui é oxidação. O pino aqui também tá oxidado um pouco, mas não tem problema não. Uma das coisas que eu notei com esse tipo de fio aqui, que ele é meio prateado, parece que ele é de alumínio. Não é um material lá tão bom assim, não. Eu não acho bom não, pra soldar ele ele é um pouco difícil de soldar. E requer uma temperatura maior. Isso aqui é só por enquanto, né? Depois eu vou ajeitar essa parte aqui, só pra não ficar caindo por aí. Pronto, todos os BCs já foram, os capacitores de disco eu vou deixar, porque provavelmente ele não apresenta fuga, nem coisa do tipo. O oscilador local já foi trocado, deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui, antes de mexer. Um fator também que acontece com os transistores, depois que você solda, né, é melhor, você tem que esperar esfriar. Porque temperatura acima de 40 graus o transistor já não funciona tão bem. Aí ele pode ter um funcionamento tão anormal assim, epa, que agora ele não sintoniza mais. De repente ele está fora da especificação, enquanto ele está muito quente, né? Tem que esperar esfriar. Então eu acho que agora já dá pra gente testar. Pronto, aqui a seta para baixo indica a menor frequência, né? Nos outros rádios da Philips aqui é o maior, né? Mas é porque como a seta tá no dial, né? E a informação agora tá no gabinete, então meio que inverte. Aqui é a maior frequência, né? Que é o capacitor aberto, tem pouca capacitância, né? Então ele oscila mais rápido. Todo circuito de não tem oscila mais rápido. E aqui o capacitor fechado, né? Quando tem a carga máxima. Então vamos ver aqui. Inclusive as paletas, né, dentro do capacitor estão mais juntas, né? Começa o disco, vem assim e passa em cima das paletas assim. Ali é o ponto em que tem mais cargas acumuladas, cargas elétricas. Coisa de picofarads, talvez 360 pico, por aí, esse capacitor. Então vamos ver aqui. O negativo é o de cima. Eu não espero que isso aqui vai funcionar logo de cara, não. Porque, infelizmente eu sou meio desastrado, acabo deixando algumas conexões não tão bem feitas assim. Então, vamos ver. O volume tá alto. Tá muito alto.
Bom, se eu conseguir sintonizar alguma coisa, é um bom sinal. Sim, parece que sim. Tá meio que a intermitência aqui, tá meio difícil de controlar isso aqui. O contato não é tão perfeito assim. Aham. Pronto, agora é só fechar. Essa estação aí que eu tava, apareceu há pouco, ela é da menor frequência possível, tem no dial. Então é um sinal de que o alinhamento não se alterou muito, né? Isso é bom. Que aí facilita na hora de fazer o ajuste final. Porque eu vou ter que ir nessas FIs aqui, reajustar para o pico, né? Que elas mudaram agora de frequência. Que também depende do ganho do transistor, né? Então meio que a frequência de ressonância meio que deslocou um pouco também. Geralmente nos rádios que só tem dois estágios, né? No caso a bobina amarela e a preta, só tem esses dois. Quando você ajusta o amarelo, ele tem também a meio que desalinhar um pouco o rádio, assim, mas isso é normal. É só mais um ponto para se preocupar na hora que for ajustar. Vai ter que mexer em todos os ajustes e tal. Aqui, se não me engano, é o ganho da antena. Esse parafuso aqui. Esse aqui é a parte de maior frequência da antena para ajustar. O oscilador local ele fica responsável mais pelas de menor frequência para você ajustar. Mas não se engane não, se você atuar demais nele, você mexe no conjunto inteiro, assim como esse também. Você desloca toda a banda. Porque às vezes a banda está começando, você põe assim na primeira posição, né, que seria o 520 kHz. Na verdade, ele pode estar mais ou menos, sei lá, pode ter deslocado mais para a direita, né? Ele pode estar 600 kHz, na verdade. Então meio que você tem que trazer de volta a faixa, né? Até ele se encaixar, ok, esse aqui é o ponto. Senão pode ficar deslocado mais para cá, ou então perder a precisão e as de maior frequência deslocar para cá. Geralmente acontece o contrário. É a de menor que vai para cá. Se desloca mais para frente. Ou então encurta, né? Aí tem que saber ajustar para deixar no como é que se diz assim, no espectro correto, né? Como eu não tenho um gerador de sinais aqui para descobrir qual é onde é que fica 1600, né, e 540, eu utilizo um outro rádio ligado. Eu aproximo a antena dele para a antena do rádio que eu quero ajustar. Aí eu ponho mais ou menos na frequência que eu quero. Agora aí eu começo a sintonizar no dial, né, para ver onde acontece um pequeno squealing, meio que o rádio sintoniza a antena do outro, né? Aí ele fica meio mudo, aí tem um pequeno squealing, né, um barulho. Aí é um sinal que a frequência está muito próxima. Aí eu uso essa manha para descobrir se está realmente em 540, 530 e tal, já que eu não tenho equipamento, né? Parece que funciona perfeito. Agora, como eu não tinha muita experiência quando eu pensei, né, eu tava falando sobre a manha, né, de ajustar o rádio usando um outro, né? Aí meio que ele sintoniza a antena, né? Aquela coisa, mas eu não tava tendo no início eu não tinha experiência, né, pra saber se será que é essa mesma frequência, porque geralmente você vai encontrar duas vezes ela, né? Que é a própria frequência e também como é que se diz? Esqueci o nome. A harmônica dela também. Você tá, por exemplo, eu preciso sintonizar 600, né, para ajustar. Então eu pego o rádio, o outro, né, aí sintonizo em 600, né, deixo lá no dial, aqui deve ser 600, aí aproximo a antena para cá com esse, né, e começo a ajustar também esse aqui, né, para ver se eu acho 600. Aí quando aparece, aí vem o barulho de squealing, né, e tal. Mas aí eu tenho que me preocupar também com a harmônica dela. Será que essa é 600 ou é a harmônica dela? Geralmente a harmônica tem um som um pouco mais baixo. Aí eu tenho que buscar ela até achar. Geralmente fica depois, tá? Da frequência. Então essa aqui está mais baixo, tá? A frequência que eu queria realmente tá mais no início. Então eu começo a ajustar, né,
tanto o trimmer da antena quanto aquele trimmer aqui da faixa das altas frequências, né, da antena, e também o oscilador local, para definir, né, para eu vir trazendo, por exemplo, tá aqui deslocado, né, eu venho trazendo 600, opa, achei 600, aí começa a aparecer as outras frequências também que estavam perdidas. Mas eu também tenho visto casos, inclusive outros rádios que eu estava fazendo a manutenção, estava acontecendo dele do 1600 tá mais para o meio, né? E o resto, como a antena não consegue oscilar, aí meio que muda, né? Fica mudo. Eu perdi a frequência. Aí tem que trazer, aí eu vim ajustando. Se eu não me engano, eu folgo o trimmer do capacitor variável e ao mesmo tempo eu vou apertando. Não, aliás, ao contrário. Eu tenho que folgar o oscilador local. Aí ele começa a deslocar a de menor frequência de volta, né? Meio que vai crescendo a frequência, né? Da parte inferior de frequências, né? E ao mesmo tempo eu tenho que apertar esse para que ele também comece a oscilar mais rápido também. Porque a antena e o primário e o secundário eles oscilam juntos, né? É assim que você sintoniza uma emissora. Aí eu defino desse jeito, né? Até conseguir a faixa correta da operação. 520, 1600, tá, ok, consegui. Aí no fim é que eu vou mexer nos transformadores DFI, né? Do primeiro até o terceiro, para pegar o máximo do volume. O procedimento que eu vi que tem mais sucesso com esses rádios de bolsa é você sintonizar na frequência mais alta, lá para 1600, se achar alguma emissora ou algum ruído de interferência, desde que seja baixo, para que o AVC não atue sobre ele, que o AVC, como se ele perceber que está muito alto, então ele baixa o volume, achando que é uma emissora local, né? Aí todo ajuste que você faz meio que fica inválido, né? Você tem a impressão que está ajustando para o máximo do volume, na verdade o AVC está agindo nele também. Aí quando você vai voltando para sintonizar, o resto das emissoras estão tudo baixinho, né? Então, ok, aí você escolhe a frequência mais alta lá perto de 1600, aí vai no trimmer da antena e ajusta até achar o volume máximo dele, do ruído, pode ser qualquer ruído mesmo, motores, computador, que seja, desde que não seja tão alto. Uma das manhãs é você girar o rádio para ver se ele recebe menos o sinal, até aquele barulhinho serve também, porque no caso você tem que usar um gerador de sinais, né, com a saída de RF, você usa um bolo de fio enrolado como antena, aí aproxima do circuito e começa a atuar no oscilador local e no trimmer da antena, para pegar o pico maior. Bom, nesse caso aqui eu já terminei, então eu vou colocar esse parafuso de volta. Vou usar essa chave aqui minúscula, quase topa na câmera aqui. A câmera do meu celular tá meio que num pedestal improvisado. Como ela tem uma boa resolução, né? Preferi usar o celular mesmo do que configurar um microfone por aqui, depois setar uma câmera separada e editar o vídeo depois para acrescentar o áudio. Então isso meio que eu acho isso um pouco trabalhoso. Aqui literalmente eu vou precisar da mãozinha. Ela tem um outro objeto aqui que eu geralmente uso para isso. São essas garrinhas aqui. Deslocar para cá. Só quero essa pá. Pronto, esse cara aqui. Pedi emprestado um braço dele aqui para eu refazer essa fiação. O certo aqui era soldar por trás. Eu vou fazer isso. Deixa eu soltar aqui o danado. Vamos ver. Como esse rádio já está muito sofrido, né? Inclusive com meio que abusado de vazamento de bateria também. Então eu meio que tenho que tomar um pouco mais de cuidado aqui também para não aquecer tanto. Então eu vou prender aqui mais ou menos entre o plástico e
E essa argolinha do fio vai ser soldado. Meio que vai agir como uma espécie de dissipador de calor, porque esse plástico ele não suporta temperatura muito alta. Como o ferro de soldar está mais ou menos a quase 400 graus Celsius, né? Isso é suficiente para em poucos segundos atravessar a pele, carne, chegar até o osso. Então, para o plástico isso aí é muito, como é que se diz? É muito forte também. Isso aqui é um plástico normal, siliconado, né? Então ele derrete fácil. Queria ver se eu botava pelo menos uma gota de solda aqui. Eu não consigo não. Aqui ele já tá se enterrando aí. Tão quente que tá. Quando a solda não pega, que geralmente isso aqui é uma oxidação. Então aqui vou precisar dar uma raspada aqui, eu não sei como. Não sei se essa pinça tem. Tô meio sem chances hoje. Então tá meio complicado aqui. Isso é uma lixa, né? Meio um pouco difícil. Mas acho que eu tenho um por aqui. Meio que uma lixa de unha. Ela é fina o suficiente só pra tirar uma camada do óxido mesmo. Mostrar uma parte do cobre. Deixa eu ver se eu consigo chegar a algum lugar. Senão eu vou pausar o vídeo aqui e eu volto com tudo pronto já. Bom, para limpar o circuito, né, já que eu mexi aqui e melei tudo de solda, né, então eu vou usar um pouco de querosene que eu tenho aqui nesse frasquinho, já para isso. Eu vou começar a passar nas áreas onde eu soldei aqui, exceto aqui porque essa cera está ajudando a segurar os fios aqui, então vou deixar. Deixa eu ver aqui a situação. Esse negócio. Esse fio preto tá muito ressecado, mas eu vou deixar aí. Enquanto ele não estiver bom, você vê que ele fica até pendurado, hein? Então, tão ressecado que tá. Esse fio azul aqui, o esquema não vai mostrar, né? Mas pra, sei lá, vai que se de repente esteja consertando e quiser saber o que aqui é o último estágio de detecção, né? Onde tem o áudio e tal, essas coisas. Aí ele envia o áudio da detecção aqui para o começo do potenciômetro, né? Vem para cá, aí do meio é o wiper, né? Onde você vai ajustar o volume. Aí ele segue através do capacitor, né? Para o outro lado e lança no. Aí vem descendo por algum lugar por aqui. Não sei se é aqui, não, é aqui mesmo. Tem um pequeno jumper, né? E vem descendo e essa parte onde está o amplificador do rádio. Onde literalmente o som do rádio vai ser amplificado, né? Depois de passar por todas as etapas de detecção. Vou botar mais para cá. Eu não sei não, mas eu acho que esse fluxo que eu uso para poder soldar, ele meio que é meio ácido, então o ideal é, depois que faz a soldagem, certo, é limpar. Uma sujeirinha aqui. O ideal é fazer isso também pra ver se tem alguma coisa que ficou pra trás, algum bolinho de solda. Quando você solda, a solda também respinga, né? Meio que vem umas bolinhas miudinhas, começa a respingar para todo o circuito. Então o ideal é fazer isso também. Então, é bom também que limpa, né? Então, deixa eu ver aqui. Não.
É só pra... Inclusive até o circuito fica mais visível, né, depois. Faz uma outra avaliação. O circuito fica mais limpinho, né? Sem os resquícios de fluxo que a montadora, né, usou no processo de soldagem. Deixa eu ver a parte da numeração. Tá ok. Pra ver melhor agora, né? Bom, são 3 transistores só, um deles era esse aqui. Vou botar um pouco mais. Um pouco mais pra cá também. Dá uma escovadinha aqui. Aqui é onde começa a sair as pequenas bolinhas de solda, caso fique. O ideal é fazer isso também. Tem até algumas espalhadas por aqui, não sei se... que é tão pequeno que não dá pra ver pela câmera. É meio complicado pra ver. Isso aqui foi da última vez, no último vídeo. Pode usar álcool também, usar propílico. Inclusive ele tem uma ação até mais rápida para dissolver essa resina velha. Mas a resina do fluxo que eu uso, ela se dissolve com querosene. É mais fácil, né? Quando que já foi. Os pontos de solda que eu vi do transistor, cadê? Deixa eu ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui é 1. Já tá sem. Tá limpo. Aqui foi outro. 1, 2 e 3. Também tá limpo. O oscilador local aqui em cima. Esse não tá muito não. Vou aplicar um pouco mais aqui. O querosene também é bom porque ele é volátil também. Então você passa aqui e daqui a uns 10 minutos tá seco. Você não precisa se preocupar. Ele não agride a máscara de solda também. Apesar de ele ter um cheiro forte no início, mas quando evapora, o cheiro some. O cheiro vai embora. Pronto, aqui já foi. O máximo que deu pra limpar. Pronto. Tudo limpo. Fechar aqui. Esse frasco aqui é daquelas ampolas de remédio, né? Então meio que meu irmão sempre tem alguns sobrantes, ele me deu um. É perfeito pra colocar essas coisas pequenas assim, de última hora. Bom, aqui já foi, né? Então vamos colocar o potenciômetro de volta. Aqui tem um parafuso aqui chato da poxa, muito chato, fica enganchando. Alguém passou uma espécie de cola, né, dentro do parafuso. Aí fica meio complicado, né, parafusar esse negócio de volta. Mas eu, com alta temperatura, eu derreti a cola antiga. Aí não tem mais esse problema. É meio que, sei lá, como a gente faz pra... Por exemplo, eu que trabalho na área técnica, né, com computadores e tal, eu faço manutenção também, faz parte do trabalho. Nem sempre eu faço, porque eu cuido mais dos laboratórios, é mais instalação e configuração do software, que você imaginar, de todos os tipos, seja MATLAB, AutoCAD, essas coisas. Até software simples mesmo, de programação. Então, também faz parte do meu trabalho, às vezes, fazer a manutenção rápida, né, para não ter que chamar. Porque tem uma terceirizada que faz isso, mas como às vezes é emergencial, então o meu setor também é permitido fazer meio que uma preliminar no computador. Então eu percebo quando a máquina já está aberta, porque o parafuso já está desbastado, né, tá um pouco desbastado já. Aí nesse caso aqui, às vezes o fabricante põe uma espécie de tinta ou cola, né, para saber se o parafuso foi mexido. Acho que a Motorrad nessa época fez o mesmo. O potenciômetro está novo.
Apesar de esse rádio ter uns 20 anos, mas parece que foi muito... Foi usado poucas vezes. Então tá, né? Aqui ele não tem parafuso, ele tem umas espécies de travas do lado. Aí isso aqui já segura o circuito para não cair. Para montar o compartimento das baterias, ou das pilhas, né, que seja, também não é problema, não. Meio que essa parte se encaixa aqui. Eu acho que esse suporte aqui vem primeiro. Deixa eu ver se é isso. Porque o suporte aqui ele é solto, né? Meio... Eita, fechei errado aqui já. Esse fio preto é pra baixo. Pronto, pegadinha número 1. Não tem problema não. Aqui já tá no lugar certo. Agora, deixa eu ver aqui. É uma coisa meio trabalhosa. Pronto, esse aqui se encaixa aqui na parede. Você vê que se encaixou na parede, né? Esse aqui é a parte que está quebrada, mas eu consegui consertar. Mas eu percebi que também está quebrada aqui desse lado. Aí meio que fica difícil, né? Para fechar. Esconder esse fio. Aí essa é a parte que segura tudo. Tem uma leve impressão que essa vem primeiro. Então, deixa eu encaixar aqui primeiro. Não se preocupe não, é assim mesmo. Nesse rádio é assim mesmo. Essa última parte é meio desastrosa. O engenheiro pensou assim em fazer um soquete de pilha prático, né? Não, bom, de certo modo é prático, não tem problema não. Prático talvez para quem for montar, né, um aparelho na linha de produção. Mas eu não acho tão prático assim, não. Que seja, né? Queria passar esse fio para baixo, mas eu acho que era muito curto. Pra ele circundar aqui o ímã. Até que deu. Tá bom. Tá nos padrões de beleza. Agora essa parte aqui é que não está. Aí eu tenho minhas dúvidas também. Se esse fio preto passa por baixo ou por cima. Eu tô achando que ele deve sair pela lateral, porque tem um espaço aqui vazio suficiente para fazer isso. Repare que complicação, né? Quando você mexe com uma coisa pequenininha, né, a coisa começa... É isso mesmo, porque tem até um gap aqui, hein, onde o fio se encaixa. Não sei se dá pra ver, mas ele entrou aqui nesse meio que um corredor lateral, né? A partir daqui eu ponho esse suporte. Ele tem a cava justamente no ângulo da pilha, né? Pra pilha se encaixar bem. Inclusive, volto falando, é cortado, né? Parte da tampa aqui traseira, que a pilha pode repousar ali. Tem uma época que essas pilhas eram um pouco mais gordinhas. Elas conseguiam encostar no alto-falante. Se eu não me engano, a Rayovac elas são as mais gordinhas. A Energize é um pouco mais magra, né? Pra quem vai... Pronto, acho que é isso aqui. O encaixe. Esse fio preto tem que esconder porque a lateral do case aqui tem uma espécie de lâmina. Ela vai ter que entrar aqui e empurrar esse fio pra baixo. Então, deixa eu ver se eu consigo botar com a pinça aqui. Já foi. Vou fazer só um teste preliminar aqui. É meio complicado botar uma bateria aqui dentro, sabe? Primeiro você põe a última lá embaixo. Vou precisar de uma chave aqui para empurrar. Eu não vou forçar não, porque esse rádio já tem uma certa idade. Então é bem fácil acidentes acontecerem aqui. Deixa eu me ver. Se eu não me engano, essa pilha é nesse sentido. E essa outra também é nesse sentido aqui. Deixa eu ver.
Ô susto. Terminais oxidados, né? Pronto, aqui é a emissora 540, é local aqui do estado. Dá pra ver que, né, que o dial tá bem lá, né? Então eu tenho uma leve impressão de que... Eita, soltou as pilhas. Então eu acho que o ajuste de toda a largura de banda tá perfeito, o alinhamento. Ainda tá valendo. Bom, o que eu vou fazer agora aqui... Essa parte de alinhar é mais chata. E como eu também vou mexer no trimmer da antena, eu vou fazer por fora, que é um negócio meio tedioso. Então, depois eu mostro o resultado aqui como ficou, se realmente teve alguma performance. Eu tenho certeza que sim, só que primeiro ajustar esse cara. Pronto, fora do circuito já, né? BF495 do oscilador. Esses outros dois são 494 dos estágios DFI e já fiz o ajuste. Bom, vou seguir com a demonstração dele agora. Bom, vamos ver como é que esse cara tá funcionando agora. São mais ou menos 8 horas, é a hora em que a maioria das emissoras de stand já começam a aparecer. Ou já apareceram, nessa altura já. Vamos ver aqui. Emil, certamente será muito importante esse é o local. para a história deles, né, Álvaro? Com certeza. Vou tentar atuar bem Um abraço para você, pouquinho. um abraço para os ouvintes do programa Bastidores. A expectativa deles. Aqui deve ser um ruído gerado pelo meu computador. Eu tô ouvindo um resquício de emissora, mas está muito longe. A interferência teria ocorrido. Essa é local também. Também. Olha, aqui a gente já tem uma distância. Essa local, vou passar logo. Tem uma bem distante. Não sei se é mais um aqui, acho que é. Tem uma bem distante. Corinthians, pra você, até já. Essa é a retransmissão da banda. Oscilação. Pronto, aqui já são as mais distantes possíveis. Eu mal mexi o dial já. Uma, duas. Tá misturado. Amplificador. Mais um. Tem uma bem lá longe. Mais outra. Tem mais uma. Sobre nós, energias ou até mesmo coisas que não nos levam de fato para Deus. Tem mais um aqui, né? Tá misturado. Pode ser de outros estados, só que o sinal tá chegando junto.
misturada também. Mais outra. Mais uma. Tem uma oscilação, né, meio esquisita, mas tem uma também. Outra. Mais uma. Outra de novo. Mais outra. Mais uma. Uma falhando. Outra. Não, ali já passou mais. Oscilação. Está lá no bolo também. Cara, um toquezinho de nada já passa muito. Tem uma misturada com esse barulho. Outra ali. Mais outra longe. Paraná, já viu? Eu acho que não. O máximo que eu recebi aqui foi Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. São as mais potentes do Brasil. Mais uma. Essa tá boa. Mais outra. Mais outra. Mais uma. Oscilação. Tem uma misturada. Mais outra. Mais uma. Outra, sumiu. Mais outra. Oscilação. Outra, pegou até bem. Aqui nada não. Ruído só. E é o fim. Até que pegou muito. Só que... até que a recepção melhorou muito. Pegou muita estação. Bom, esse motorrádio é um pouco mais educado no áudio, né? Então tem que aumentar mais o volume, mas eu acho que ele chegou muito próximo do 077 também, desse jeito. Ele... Só que pra mim o 077 ele é mais seletivo ainda, então ele consegue separar estações próximas. Esse aqui já foi menos seletivo. Mas a sensibilidade é parecida, tá parecida. E eu tenho a leve impressão de que ele economiza mais as pilhas também. Então tá valendo, né? Ele tá pegando bem mais emissora do que antes. Então eu acho que foi válido. A mudança foi válida mesmo. Indústria brasileira, né? Relay de Brasópolis. Eu encontrei uma imagem na internet de uma loja de rádios na Inglaterra. E eu vi o nome Motorrádio também na loja. Só que eu percebi que não é a mesma Motorrádio que a gente tem aqui no Brasil, não. Porque a foto é dos anos 30, 1939, por aí. Era uma outra, sei lá,
fabricante de rádios lá, europeia. Mas eu acho que não tem nada a ver não com a nossa, porque talvez, eu não sei bem, mas eu acho que a origem da motorrádio pode ser japonesa. Talvez o engenheiro por trás disso tudo é japonês. Mas aí eu não tenho muita informação não sobre isso. Talvez um dia eu descubra. Mas vai que seja, né? Eu só vi alguns vídeos no YouTube, acho que um só, a propaganda da empresa toda. Lá eu vi um japonês lá atrás de um computador desenhando lá, fazendo algum projeto. Se eu não me engano, no datasheet também tá assinado com o nome de alguém. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. O nome dele. Cadê? Datasheet desse cara. Cara, foi muito difícil achar esse datasheet. Porque... Deixa eu ver aqui, alinhamento, acho que é esse aqui. Ah, tá, achei. Deixa eu tirar esse flash aqui. Aqui no meu computador tem uma foto do esquema, né, de 1981. Tem uma leve impressão. A assinatura dele tá aqui, do engenheiro. Mas infelizmente não é legível não. Inclusive algum técnico até comentou aí com lápis, né? Pra identificar alguma coisa. Bom, mas tá aí, né? Esquema do danado. Não dá pra ver muito bem não. Mas aí. Esse dedo de detecção acho que não é esse. É um BA315 que a rádio usa. Tá ali, BA315. Tá bom. Tá bacana.